Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia que aqui ainda nos prestigia, a imprensa, eu não havia me manifestado ainda na sessão de hoje quanto às várias manifestações dos vereadores aqui com relação às eleições, com relação à decisão tomada pela mesa diretora, a qual tinha o poder de assim tomar a decisão que tomou. Gostem ou não, foi tomada essa decisão pela mesa diretora de forma democrática, onde por 2 votos a 1 foi aprovado da forma como foi. Mas eu gostaria, senhor presidente, apenas de destacar, quando aqui foi falado de fraude eleitoral, né, que foi acatado inclusive o entendimento do corpo jurídico para dar voto. Na verdade, o corpo jurídico da casa, eles fazem um estudo e dão uma opinião, ao qual o estudo levou realizado levou a ter aquela conclusão. Sem nenhum tipo de manifestação escrita, sem nenhum tipo de parecer. E na verdade não foi bem assim. Nós tivemos divergência no corpo jurídico, um pensando de uma forma, outro pensando de outra, que é o que está hoje aí e é o que nós estamos acompanhando. Quando a mesa diretora tomou a decisão acertada de forma democrática, vereador Moacir, foi com base naquilo que infelizmente, e é isso que nós dizemos, infelizmente a justiça mandou fazer. Uma eleição indireta, que no nosso ponto de ver, no nosso ponto de vista, inclusive está aqui nessa casa o projeto ainda para ser votado, para abolir o formato de eleições indiretas, seja qual for a forma. Porque não é justo a população não escolher os seus líderes. Não é justo a população não ser ouvida nas ruas e não ir dar o seu voto nas urnas para escolher o seu líder. E infelizmente, coube incumbência desta Casa Legislativa fazer isso através de determinação judicial que foi acatada pela mesa diretora. Então, não pensem que a Câmara de Vereadores fez uma eleição indireta porque queria fazer, fez uma eleição indireta contente, com gosto, que isso, quem falar isso estará falando besteira. A mesa diretora só fez porque foi obrigada a fazer. Obrigada a fazer. E eu vi algumas manifestações de pessoas até que eu tenho assim um pensamento que são pessoas inteligentes, mas que postaram algumas coisas nas redes sociais de, por exemplo, se eu fosse vereador e presidente da mesa diretora, eu não acataria a decisão da justiça. Tá bom. Então não vai acatar o que a justiça fala. Não vai acatar o que a justiça determina, para ver o que acontece contigo. Inclusive, alguns que já passaram aqui já foram até vereadores. E que talvez não tiveram o trabalho, não passaram as dificuldades que essa legislatura vem passando. Como vários falaram, nunca na história dessa Câmara de Vereadores tivemos tantos problemas como tivemos nessa legislatura. De caça-prefeito, de assume-presidente, de fazer uma eleição indireta, de fazer uma eleição aqui dentro da casa, escolher um novo representante pelo voto indireto e o imbróglio jurídico que está hoje aí. Então eu gostaria apenas de destacar alguns pontos da decisão, porque eu acho interessante que a decisão da desembargadora no último domingo realizado em Florianópolis não foi destacado aqui nessa tribuna. Que ela nada mais nada menos disse o seguinte: os atos da mesa diretora foram dentro da legalidade. E não estamos discutindo mérito aqui, se o Boca ganhou, se o Roberto perdeu, ou se o Roberto ganhou, o Boca... Não é essa a discussão. O que estamos discutindo é a legalidade do que ocorreu. Respeito o ponto de vista do vereador Alessandro, é óbvio que respeito, sempre vou respeitar, do presidente da casa, Roberto, do vereador Ivan, é claro que eu respeito a posição. É claro que eu respeito o entendimento. Vejam, é entendimento jurídico. E que é o que está acontecendo nesse momento. Se a nossa justiça tivesse um entendimento único, nada disso estava acontecendo.
Porque quando a Câmara de Vereadores fez uma consulta prévia ao TRE, qual foi a resposta do TRE? Virem-se. O problema é da Câmara. A mesa diretora é autônoma para fazer a eleição conforme determina a sua lei orgânica e a sua resolução. E foi isso que nós fizemos. Quando chegou para esta casa, uma decisão do TSE, e não vou voltar ao passado, que suspendeu a eleição no dia 29 de abril de 2015, suspendeu todos os prazos, suspendeu qualquer andamento do processo e reabriu no dia... Agora me perdi, dia 30, né? Dia 30 de maio deste ano, né? Dia 30 de maio deste ano. Só que a Câmara de Vereadores foi a primeira vez que fez uma resolução para se fazer uma eleição indireta. E nem todos as matérias foram colocadas na resolução. Nem tudo o que a gente imaginava que poderia acontecer, aconteceu. A lei orgânica do município não fala tudo. A nossa resolução não fala tudo. Dentre assuntos que não falam, por exemplo, candidatura única, não fala. E nós vamos ter que interpretar o que diz a nossa lei orgânica, caso a Justiça modifique essa decisão. Mas, como já está acabando o tempo, eu gostaria apenas de enaltecer como a nossa resolução e a lei orgânica não fala sobre renúncia de candidatura pós-prazo eleitoral. Qual é a lei que nós vamos nos basear para tomar uma decisão à mesa diretora? No Pai Nosso, na Ave Maria? Não, é na lei eleitoral, na lei 9.504. Porque é a lei base para se fazer qualquer eleição no Brasil. É a lei base para se fazer qualquer entendimento, interpretação sobre eleições no Brasil. E o artigo 13, o número, né? 13, diz o seguinte da lei 9.504. É facultado ao partido ou coligação substituir candidatura que, entre outras, renunciar. Parágrafo 1º. Renunciar, entre outras, né? Após o termo final do prazo de registro. Ora, se o prazo de registro acabou dia 20 de abril, o candidato renunciou no dia 27. Não renunciou após o prazo? Renunciou após o prazo. E o que a nossa resolução e a lei orgânica do município falam? Nada. Nada sobre essa matéria. E aí o parágrafo 1º diz o seguinte, que é a decisão da juíza. A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no Estatuto do Partido, que tem que verificar o que diz o Estatuto do Partido, e foi isso que nós fizemos também. E o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação. Como o partido não foi notificado, e como estava suspenso o prazo, e tinha se passado apenas 2 dias da renúncia do partido, acertadamente a desembargadora acatou aquilo que a mesa diretora assim estabeleceu. Então, eu não vou aqui discutir a decisão do Poder Judiciário. Agora, que o Poder Judiciário tomou 2 decisões distintas, é óbvio que tomou. Um disse que os atos da mesa diretora estavam suspensos, passando por cima do que disse o TSE ainda, que mandou fazer a eleição. Ou seja, suspendeu tudo, quer dizer, suspendeu até a eleição. Passou por cima do TSE. E a outra disse, não, está tudo legal, está tudo certo. E sabe quem fica no meio dessa discussão? A Câmara de Vereadores, a mesa diretora. O prefeito, ou eleito, ou interino. São essas pessoas que ficam no meio desse imbróglio jurídico. Então, se o TSE ou o TRE tivessem dito assim, eleições indiretas em Brusque, com um candidato, resolvia o problema. Mas eles deixam brecha para a interpretação. E a mesa diretora deu essa interpretação e a Justiça deu os 2 entendimentos novamente. Uma disse que está certo, a outra disse que está errado. E novamente, quem fica no meio desse imbróglio jurídico somos todos nós. Então eu só queria me justificar nesse momento, senhor presidente, e dizer,
seja quem for o prefeito, terá sempre o meu apoio, o senhor ou o Bob. Vereador Alessandro Simas.